No segundo episódio, o cavaleiro está parado na saída da cidade. Todos ao redor estão surpresos, comentando que ele tem um equipamento de alto nível, além de verem que ele é de um dos clãs focados em derrotar os chefões desse jogo. Esse cavaleiro, na verdade, é Rei, a garota apaixonada pelo protagonista. Ela está ali procurando por ele, mas como não encontrou, ela sai do jogo decepcionada. Enquanto isso, Sunraku está partindo para cima do boss que está guardando a ponte, saltando por cima dele e ativando a habilidade que aumenta sua evasiva. A Cobrona tenta dar vários botes para mordê-lo, mas Sunraku desvia de todos e pensa que esse era um boss só para novatos. Por isso, os golpes eram fáceis de prever e desviar. No entanto, ele precisa acabar com ela sem levar nenhum dano, porque só um ataque já seria o suficiente para ele morrer. Com isso, Sunraku dispara para atacá-lo, mas o ataque nas escamas da cobra quebram sua espada. Então ele puxa as facas que conseguiu dos coelhos vorpais, e no que ele tenta usar o ataque de perfuração parafuso, o monstro atira uma gosma roxa nele. Ele entra em desespero, achando que aquilo poderia ser cocô do bicho, mas descobre que era um veneno que causa dano a cada 10 segundos. Apesar disso, ele lembra que já enfrentou jogos muito mais difíceis, e por isso não se deixará abater por um simples cocô veneno. Então ele começa a bloquear os ataques da cobra novamente. Então pensa consigo que pelo tempo de cada dano e a vida que possui, dariam 4 minutos para ele derrotar o chefe. No entanto, ele precisa acertar ataques críticos contra o inimigo, raciocinando que para acertar críticos, ele precisa acertar o golpe perfeitamente, ou então acertar em um ponto fraco. E considerando que a criatura é protegida por escamas duras, ele presume que o ponto fraco só pode ser a cabeça. Nisso, ele parte com tudo, porém acerta no dente da cobra, que é ainda mais resistente que as escamas. Então sua única escolha agora é ele mesmo criar um ponto fraco, abrindo um corte numa região entre as escamas logo em seguida. Isso faz a cobra se contorcer de dor, enquanto Sunraku está concentrado em atacar naquele ponto várias e várias vezes para poder acertar críticos até que sua energia se esgotar. O problema é que ele não sabe quanto de vida esse boss tem, então está preocupado que não dê tempo, mas em seguida ele precisa desviar do ataque da cobra e então percebe que foi tudo em vão, já que a ferida foi regenerada e a cobra já está vindo com tudo para engolir ele. Com isso, ele é arremessado longe e finalmente derrota o chefe da ponte. Consequentemente, seu nível aumenta de 12 para 14. Além disso, ele conseguiu os itens escama de cobra e cabelo branco da cobra. Ele fica empolgado imaginando que esses itens possam valer muita grana. Contudo, Sunraku é alertado sobre os efeitos do veneno e entra em desespero, pois está quase morrendo. Ele fica todo atrapalhado, mas distribui todos os pontos que ganhou em energia e agilidade para alcançar a cidade e comprar logo um antídoto. Mas enquanto corre, ele lembra de um pequeno detalhe sobre isso tudo. Ele não faz nem ideia de onde ficam as lojas. Após a cena mudar para 2 players falando sobre domesticação de pets no jogo, vemos o protagonista vindo correndo na direção deles que nem louco. A garota puxa seu arco e flecha achando que ele era um monstro, mas o garoto a impede de atirar dizendo que era outro player e que se ela fizesse isso ia se tornar uma PK e ter uma caveirinha do lado do nome, o que significa que ela afastaria outros jogadores por verem ela como uma ameaça. Nisso, o cara supõe que Sunraku tenha sido atingido pelo veneno e grita para que ele continue em frente, explicando que o prédio branco próximo é uma hospedaria, mas adverte que os pontos de retorno não serão registrados até que ele descanse na cama. Agradecido pela ajuda, Sunraku parte a toda velocidade com veneno nos olhos, literalmente. Ao chegar na hospedaria, a recepcionista começa a explicar as coisas, mas Sunraku desesperadamente pede por uma cama, pois estava com o último ponto de vida e prestes a morrer. Ela então oferece o quarto 102, e ele voa dali pulando direto na cama, conseguindo registrar seu ponto de retorno. E ao se levantar para comemorar, seu último ponto de vida se vai, e ele retira o óculos de realidade virtual. Se sentindo aliviado por ter chegado à cama a tempo, mantendo seus itens salvos e lembrando do player que ajudou ele, dizendo que precisa agradecer ele melhor se o encontrar. E enquanto ele está empolgado querendo concluir todos seus objetivos e eventualmente desafiar os melhores jogadores, o povo ao redor começa a achar ele esquisito por estar equipado daquela forma. Ele decide que talvez seja melhor comprar umas roupas primeiro. Então ele entra numa loja de armaduras e pega a roupa mais barata, dizendo que não liga pra defesa, só não quer ser visto como um esquisitão pelos outros jogadores. Agora, já na loja de armas, ele tenta vender seu machado de Goblin, mas o comerciante recusa dizendo que o machado não prestava. Então, Sunraku pede para ver as armas que ele tem, mas não acha nenhuma superior a seus facões vorpais. Determinado, ele segue em direção ao Pântano da Dificuldade, uma região que contém o minério que ele precisa e que se encontra no caminho entre Second Dale e Third Rema, a terceira cidade do jogo. Chegando lá, ele está tentando minerar no estilo Minecraft, mas é meio difícil de encontrar o minério cinza, deixando ele irritado com o tanto de pedra normal que vinha. Nisso, Sunraku comenta que para forjar uma arma de qualidade,
cidade. Ele precisará de mais 5 pedaços desse minério. E de repente, um sapo de lama se aproxima pulando pelo lugar e enchendo ele de lama, fazendo Sun-Haku explodir de raiva e tacar a picareta com tudo no sapo que era pacífico. Depois de um bom tempo caminhando até o sapo, ele senta-lhe o machado e pega o item pele de sapo de lama. Assim que o derrota, ele nota 2 jogadores novos passando por ali conversando e fala que quando as férias de verão começarem, ele provavelmente verá muitos outros, levando ele a presumir que é apenas uma questão de tempo até que a competição por materiais se intensifique. Então, é melhor coletar o máximo possível dali em diante. E após coletar muitos minérios em apenas 3 horas, o ferreiro mostra uma lista de armas que poderia criar com os minérios. Mas no meio disso, o homem diz surpreso que ele conseguiu um fóssil de caixão do pântano. Com isso, o ferreiro mostra uma arma que poderia forjar com aquele material e Sun-Haku pede por 2 dela. E após sair para comprar o mapa e as poções de cura, Sun-Haku retorna para buscar suas adagas do pântano, ficando satisfeito com sua durabilidade aprimorada, que a torna perfeita para seu estilo de jogo. O ferreiro sugere que Sun-Haku traga minérios com mais frequência para manter suas armas em bom estado. Ele explica que, como usuário de magia de forja, ele considera a melhoria das armas como cultivar em vez de melhorar, pois são como filhos para os ferreiros. E vendo que estava entardecendo, o ferreiro aconselha Sun-Haku a não circular pela cidade com a armadura que está vestindo, alertando-o sobre a presença de monstros noturnos perigosos. Então, Sun-Haku promete tomar cuidado, mas ao sair da loja, ele percebe que sua penalidade de morte havia expirada, fazendo ele ficar falando sozinho no meio da rua sobre o quanto ele tá a fim de caçar uns monstros para subir de nível. A cena então muda para Rei, que continua sua busca incansável pelo protagonista, se perguntando por que ainda não o havia encontrado. Nisso, ela usa seu golpe chamado Apocalipse e derrota a cobra com esse único golpe, enquanto a única coisa que ela conseguiu pensar é que o prota teria derrotado essa cobra e ido para Secondale, mesmo sendo impossível para um iniciante. E enquanto isso, Sun-Haku está lutando contra um goblin de chapéu vermelho, enquanto organiza mentalmente as informações que já coletou. Ele nota a variação na aparição dos monstros de acordo com o ciclo de dia e noite, com monstros noturnos sendo mais agressivos e perigosos, como o ferreiro havia dito. E com essa informação, ele aproveitou para subir de nível e aprender novas habilidades. Apesar disso, Sun-Haku começa a achar que tem algo de errado, porque aquele Goblin era muito mais forte que os da floresta, tanto em ataque como em estratégia, já que ele fazia até ataques falsos para enganar Sun-Haku e também tinha muito HP. Mas o pior de tudo era a risada estranha que ele fazia. Essa risada era um grito para chamar outros Goblins para ajudar, fazendo Sun-Haku pensar que mesmo se fugisse correndo a toda velocidade, ainda era incerto que ele fosse sobreviver. Então ele desvia de uns Goblins e depois parte para cima deles, mas nesse instante, uma onda de choque turbulenta mata todos os Goblins e afasta Sun-Haku. Nesse instante, um dos monstros únicos que foram mencionados antes surge rugindo, Lycagon, o atacante da noite. Depois do protagonista ficar chocado com a situação, a cena muda para a empresa desenvolvedora do jogo, onde em uma sala vazia está uma mesa de escritório com um PC monitorando as ações do jogo. É então que uma tela de aviso surge mostrando os status dos monstros únicos derrotados até agora, que era 0. Ninguém havia derrotado nenhum desses monstros especiais. É então que uma barra de progresso aparece em 0%, provavelmente indicando que uma batalha com esses monstros únicos acabou de começar. Então se você quer a continuação e curtiu o vídeo, já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal e se quiser sugerir algum anime, deixa aí nos comentários. É isso e até o próximo recap do Tio Wasabi.